Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria por viver assim tão triste, chorando noite e dia. Como poderei viver? Como poderei viver? Lindos e lindas, estou fazendo para vocês. Vamos começar ali com a animação, né? E vamos falar, como eu faço para vocês, sobre, né, histórias clássicas ou atuais, né, infantis ou adultas ali, né, o romance. Então, vamos hoje fazer sobre quem? Sobre mais uma do Machado de Assis. Eu fiz de uma já, né? A Helena de Machado de Assis. Hoje vou fazer sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um romance de Machado de Assis sobre um homem rico e privilegiado que após a morte decide narrar sua vida de um ponto de vista peculiar de defunto autor, através de uma narrativa fragmentada e cheia de ironias. Ele conta sua infância mimada, seus amores, especialmente o de Virgília, suas tentativas fracassadas do trabalho e invenção e o legado de sua existência, que ele conclui com um saldo positivo. Tá bem, assim, bem interessante isso aqui, tá? Assim, ele conta, mas não é que, né, aqui é só uma história, lógico que não aconteceu isso de verdade, né? Ninguém vai fazer isso depois que morre, né? Mas falaram assim, depois no final do livro você vai entender que ele, não é que ele morreu, ele tava ali moribundo, tava na cama, e ali ele ficou, né, lembrando tudo da vida dele toda, que ele tava na hora da morte ali, ele tava lembrando tudo que ele viveu desde criança, dele começa ali fazer o livro ali, né, baseado nisso, né? Contando a história, né, de conta que ele era criança bem rebelde, terrível e aprontava todas, entendeu? E essas coisas aí, tá? Ele era bem assim. E daí ele vai contar essas coisas assim. Depois ele estuda, né? Acho que ele estuda em Coimbra, porque a maioria estuda em Coimbra, Portugal, esses lugares aí. E vai contar toda a história dele, né? E o romance com a Virgília, e assim vai. E até chegar. O final do livro é bem legal dele. No final ele vê assim, eles, né, vê ele subindo, vendo o corpo dele sendo comido ali pelos, né, pelos urubus ali, os bichos comendo a carcaça dele, ele fala lá no final, né, o bicho tá lá comendo as carcaças dele, tá, né, ele vê toda a morte, o enterro, tudo ele vê, tá, mas é só assim, mas não é, lógico que não aconteceu de verdade, ok? É só um romance tipo a lenda, né? Mais ou menos isso, ok? Mais ou menos isso, uma lenda assim, né? Sua tentativa fracassada, ó, sua tentativa fracassada de trabalho, invenção e o legado de sua existência, que ele conclui com um saldo positivo, não ter tido filhos para não transmitir a miséria da vida a ninguém. A obra, publicada em 1881, é considerada um marco do realismo no Brasil. Então, olha que interessante, né? O Brás Cubas, ele, né, não quis ter filho ali para não colocar nesse mundo, para não sofrer, né, porque é tudo, né, ele quer dizer assim, miséria desse mundo, porque tem muitas pessoas ali, né? Muitas pessoas que não têm condições financeiras e têm muitos filhos e não pode dar para eles o que eles, né? Nem o necessário básico ali, né? Que um pai de família, ele trabalha ali, mas ele tem muita conta para pagar, ele vai acabar não dando tudo, dá ali um pouquinho, uma coisa ou outra ali, mas ele não vai conseguir suprir ali tudo, né, a necessidade da família ali, né? De comprar uma roupa boa todo mês, por exemplo, se tem umas 3, 4 crianças ou mais, né? Não vai poder dar um calçado bom, uma alimentação adequada, né? Essas coisas você sabe como é que é, né? Um brinquedo ali, né? Que a criança vai querer, né? Ver os outros ganhando, né? Pagar um curso, então essas coisas assim. Então ele preferiu não ter filho do que ter filho e não poder dar mais, né? Condições financeiras que a criança vai precisar ali, né? Que é a responsabilidade dos pais, né? Vou fazer mais um videozinho sobre isso, tá? E acompanha para não perder.